quem me dá o lugar de fala é Deus, quando me posiciona nesse lugar de liderança. Fala, jovens! Bem-vindos a um episódio bônus aqui no Jornal na Lata. E o episódio bônus é diferente, então a gente já vai pular direto pro conteúdo. Já que estamos falando essas semanas sobre comunicação eficaz, gestão de crise e conflitos, eu queria trazer para vocês 3 coisas rapidinha em como você pode fazer certos confrontos, abordar algum princípio que está sendo quebrado. 3 coisas rápidas para você. Então, a primeira coisa que eu queria falar são os 3 níveis de confronto. 3 níveis de confronto, você já anota aí. Primeiro nível que você pode fazer um confronto. Você faz num ambiente um pouco mais coletivo, mais pessoas, e você não aborda exatamente a pessoa que está quebrando o princípio, a pessoa que está com um problema, ou a coisa específica, mas você percebe esse princípio que precisa ser abordado, e você vai trazer ele, no geral, como um princípio sendo ensinado. Então, eu estou entendendo um problema, transformo na resposta, que seria o princípio dentro do reino de Deus, e ensino sobre o princípio. Aí eu gosto de dar um exemplo que é mais simples, de se uma pessoa chega atrasada. Então, a gente pode chegar num ambiente coletivo, por exemplo, numa reunião maior de liderança, você fala, não, bem-vindo, minha gente, tá, não sei o quê. Bom, queria falar que bom que estamos aqui todos pontuais, porque ser pontual é algo que demonstra respeito, honra por aquilo que está na vida da pessoa, mostra que nós temos tranquilidade em estar em ambientes de autoridade, então nós não temos problema de rebeldia, nos submetemos à liderança, então glória a Deus por isso, que nós continuemos um povo, uma igreja, uma equipe que vem e chega no horário, que faz isso porque isso é reino de Deus. Ou então isso é excelência. Então você pode aplicar isso para diversas outras coisas que você precisa abordar, mas está vendo que você vai para a resposta antes de você abordar o problema. Segundo nível do confronto é que você percebeu talvez que ainda tem pessoas que estão chegando atrasadas. E aí, você tá ali, a galera tá comendo na mesma mesa ou tá numa mesma roda de conversa, você chega, você nem senta na mesa, ou então você nem entra direito na roda de conversa, abraça o pessoal e fala assim, mas gente, seguinte, tô vendo que tem alguns aqui que estão chegando atrasados ainda. Lembra aquele dia lá que eu falei na reunião? Pois é, então, fulana, tô vendo que você tá chegando atrasado. Gente, eu não vou fazer vista grossa, mas vamos lá, vamos alinhar, vamos todo mundo chegar na hora, porque, que é? Respeito, honra, você não tem problema com autoridade, você não é uma pessoa rebelde, então é isso que significa chegar pontualmente quando você tem uma reunião marcada. É isso aí, gente. Aí você já dá um sorrisão, Deus abençoe, depois a gente se vê, vou lá fazer uma conversa, vou lá almoçar, vou lá não sei o quê. Então, você chegou, tocou no negócio, jogou ali uma mini bombinha, assim, um estalinho, você jogou um estalinho, e foi embora. Segundo nível de confronto. Então você joga o negócio, as pessoas sabem que você não vai fazer vista grossa para aquilo que está acontecendo, por quê? Quando, por exemplo, uma pessoa continua chegando atrasada, as outras percebem. E se as outras percebem e você não aborda, elas vão achar que tudo bem chegar atrasado. Elas vão achar que tudo bem quebrar aquele princípio que está sendo quebrado. Elas vão começar a questionar talvez a sua autoridade para estar naquele lugar de liderança. Então você aborda dessa forma leve, pum, acabou. Terceiro nível aqui do confronto vai ser aquele confronto que aí realmente você vai chamar a pessoa para conversar com você, ela vai sentar à mesa com você, você vai ter que abordar e falar assim, fulano, é o seguinte, lembra aquele dia que eu falei publicamente pra gente, isso é que eu tô vendo que tá se mantendo, aí teve outro dia que vocês estavam naquela roda de amigos, eu abordei, poxa, você continuou chegando atrasado. Aí que entra o meu segundo ponto, porque esse aí, o primeiro eram os 3 níveis, são 3 pontos dentro de 1 ponto. Mas aí esse terceiro nível de confronto, ele vai demandar o meu segundo ponto que eu quero falar hoje. Você vai fazer perguntas. Então você fala assim, por que você tem chegado atrasado? Por que você não está conseguindo mudar isso? Por que você acha que isso está acontecendo na sua vida? Vamos tentar entender. O que aconteceu? Como é que foi a sua infância? Como é que foi o seu relacionamento com seus pais? Como que é hoje? Como que é essa dinâmica? Você já foi ferido por alguém? Você tem dificuldade de submeter a liderança? Você
O que você está vivendo na sua vida que você percebe que não está de acordo com aquilo que Deus tem, com os planos de Deus, e aí você talvez esteja sabotando ainda mais a sua vida chegando atrasado, porque afinal já não está dando certo aqui, então eu vou sabotar mais ali. Porque às vezes uma pessoa chegar atrasada ou fazer algumas outras quebras de princípio é porque nem ela mais está acreditando nela mesma, então ela já vai chutando balde. Então, você vai fazendo perguntas que vão ajudar a pessoa a chegar na conclusão. Às vezes você já sabe qual que é essa conclusão, mas mesmo que você saiba, dê espaço para você saber mais e saber de uma forma mais completa. Não ache que você sabe de tudo. Mas talvez você tenha que fazer perguntas que vão ajudar a pessoa a chegar naquela conclusão. E aí ela vai ter uma revelação mais profunda daquilo que está acontecendo na vida dela, mais do que aquilo que está acontecendo ali naquele momento. Porque alguns vão pensar, ela é uma pessoa atrasada. Mas você tá falando, cara, você não tá gerindo bem sua vida. Você não tá gerindo bem o seu dia. Você não consegue se submeter à liderança. Porque eu vejo que esse traço aqui também tá aparecendo para outros lugares. Como é que tá? Você limpa a sua casa? Você tá fazendo suas comidas? Como é que tá a sua rotina de exercício físico? E aí você vai fazendo essas perguntas e você vai vendo que, na verdade, a pessoa tá com todas as bolas do malabarismo dela, assim, para todos os lados caindo no chão, e você conseguiu pegar por essa coisinha simples que vem para fora, chegar atrasado numa reunião. Porque talvez você não veja a casa da pessoa, mas você vê que ela chega atrasada. Então, as perguntas vão te levando num lugar muito mais profundo, e você descobre muito mais questões que têm que ser tratadas do que só aquele fruto de chegar atrasado numa reunião. Então, quais são essas outras questões, essas raízes que levam a pessoa a fazer isso? E aí, essas perguntas, nesse terceiro nível de confronto, elas te colocam, líder, numa posição de uma pessoa que não está impondo algo que o outro está fazendo. Ou uma pessoa que está acusando. Mas um líder que ama e está fazendo perguntas, está questionando certas coisas, e você, ou o liderado, por si só, com a ajuda também do Espírito Santo, chega nessa conclusão. E quando a pessoa mesmo chega nessa conclusão, ela chega com uma propriedade das falhas dela. Ela chega com uma propriedade das questões que ela precisa tratar. Se só é falado pra ela que ela precisa melhorar, ela fala, tá bom, então tem que melhorar meus frutos. Não. Vamos lá, vamos chegar, chegou. No que chegou, eu falo assim, nossa, é daqui, é porque eu sempre tive essa dificuldade na minha casa, é porque meus irmãos faziam isso, é porque eu não tinha entendimento de tempo, de quanto tempo duram as coisas, é porque eu não tive a responsabilidade, eu não tive que lidar com as consequências quando eu era criança, e aí eu realmente não lido mais com nenhuma outra consequência, eu sempre fujo, tá vendo? Assim, começa a abrir uma gama de tantas coisas que podem ter a ver com isso. Então, perguntas são muito ricas. A gente tem episódio aqui sobre perguntas que vão fazer a pessoa, já até abordei um pouco disso, vão fazer a pessoa chegar nessas conclusões por caminhos que tornam essas conclusões, de fato, assim, verdadeiramente delas. Não algo que foi falado, mas algo que se tornou uma revelação do que Deus está fazendo na vida delas, uma convicção de um traço de caráter que tem que mudar, uma convicção de pecado, muitas vezes, mas uma convicção que o Espírito Santo trouxe. E o último ponto aqui é sobre lugar de fala. Muitas pessoas têm, às vezes, o medo de abordar certas situações porque não viveram aquilo, não tem aquela experiência. E aí vem essa coisa do, se eu não tenho lugar de fala, eu não posso falar. E aí, às vezes, a pessoa que tá ouvindo vai virar pra ela e falar assim, mas você não sabe o que é isso, você não sabe o que é ser mãe, você não é mãe ainda, ou você não sabe o que é liderar, porque você nunca liderou isso, você nunca fez isso, então você não pode. E vai ter um monte de explicação. Mas, eu queria que você anotasse isso daqui, e eu vou colocar em primeira pessoa. Você vai falar assim, escrever no papel. Quem me dá o lugar de fala é Deus, quando me posiciona nesse lugar de liderança. Quem nos dá lugar de fala é Deus, quando nos chama a liderar aquilo que nós estamos liderando. Se Deus nos posiciona, Ele nos comissionou e vai nos capacitar, e o seu Espírito está conosco. Então, não é que eu tenha que ter a experiência específica naquilo. Eu sou capacitada pelo Espírito Santo. Obviamente, nós vamos buscar crescer, aprender aquilo que não sabemos. Isso é ponto passivo. Mas o que eu preciso entender é que há coisas que eu não vou conseguir ter a tempo daquilo, mesmo que eu seja uma pessoa, assim, leal ali, com o processo, fiel ao processo, fazendo tudo que tem que fazer.
Tem coisas que é só o tempo, ou que é só a estação de vida. Mas mesmo que eu não esteja nesse tempo ou nessa estação de vida, aquilo não me invalida como líder no momento que eu tô. Porque se Deus me chamou para estar naquela posição, naquele cargo, Ele que vai me capacitar. E aí eu gosto de fazer um paralelo com Jesus, porque Jesus, ele não viveu literalmente, eu já falei aqui também em algum episódio, mas ele não viveu literalmente tudo aquilo, a situação específica que nós estamos vivendo ou que já vivemos, talvez, na nossa vida. Mas Jesus batalhou todas as dificuldades que são base de qualquer dificuldade que a gente encontra na vida, todas as acusações, todas as tentativas do inimigo, ele sofreu. Jesus, ele sofreu as dores, todas as dores. Pode ser que ele não tenha vivido a sua situação específica, mas todas as emoções, sentimentos, as tentativas do diabo de tentar ir contra, Jesus, ele passou por tudo isso, ele venceu tudo isso. E ele tem todos os princípios para que você vença toda e qualquer situação que você está hoje. A Bíblia tem todos esses princípios. Então, é isso que nos capacita. O Espírito Santo, Deus que nos chama, o Espírito Santo que nos capacita, e a gente tem que viver a partir disso e atuar nos lugares de liderança a partir disso, sabendo que é a minha experiência, talvez não esteja de acordo 100% com o cargo onde eu fui colocado, mas se Deus me colocou, Deus me capacitou, e aí é Ele quem me dá esse lugar de fala, é Ele quem me dá autoridade para estar aí. Então, essas foram as 3 formas de você trazer o confronto, de você abordar coisas, e se você foi abençoado, curte, compartilha e comenta para que mais pessoas também possam ser abençoadas por esse conteúdo. Até a semana que vem.